No capítulo desta quarta-feira, 23 de novembro da novela O Rei do Gado, Dona Ana diz para Bruno e para os filhos dele que quando elas ouviram o barulho do avião deles chegando, elas trataram logo de melhorar a comida e diz não é Luana. Luana diz é. Marcos fica encarando ela. Lia também fica encarando ela. Zé do Araguaia diz que quando eles ouviram o barulho do avião longe, eles já sabiam que era o patrão chegando. E Marcos diz que já faz tempo que ele e Lia não iam lá. Zé do Araguaia diz que eles eram meninos, eles tinham acabado de formar os pastos, não é mesmo, patrão? Bruno diz foi. Ana diz que Leia tinha ido junto com eles na época. Lia diz que a mãe dela detesta a fazenda, mas ela não tem culpa não, coitada, é porque ela detesta os mosquitos. Luana fica olhando para Lia. Bruno diz que Leia tem alergia a mosquito. Marcos diz que também não é culpa dela. E Bruno diz que ninguém está dizendo que é. Marcos olha para Luana. Lia também olha séria para ela. Bruno diz que é melhor eles mudarem de conversa. Marcos pergunta se a Luana também tem alergia a mosquito. Bruno diz para ele parar de bobagem. Eu só fiz uma pergunta, pai. Luana se chateia e pede licença se retirando de lá. Ana vai até o quarto de Luana e pergunta o que foi, por que ela saiu correndo da cozinha daquele jeito. Eu não gostei do jeito dos filhos dele me olhar. Ana manda ela largar de besteira. Luana diz que parece que os filhos de Bruno estão acusando ela de alguma coisa. Ana pergunta se ela por acaso deve alguma coisa. Luana diz não mais, e Ana diz então. Ana diz para ela então não deixar eles perceberem que ela está sentindo dentro dela. Luana diz que ela não está sentindo nada. Melhor ainda, agora você vai voltar para lá e vai continuar me ajudando na cozinha, anda. Zé do Araguaia pede para eles não estranharem não, porque essa moça é muito solitária. Marcos diz que ele não falou nada demais. E Bruno diz que para bom entendedor meia palavra basta. Ela pode ser ignorante, mas não é burra. Lia diz que Luana é muito bonita. Zé do Araguaia pergunta para Bruno onde é que os filhos dele estão querendo chegar. Bruno diz que eles estão com besteira. Marcos diz que Luana parece um bicho do mato. Luana passa na hora. Ana defende Luana e diz que ela não parece um bicho do mato, mas ela morde, viu, seu Marcos? Bruno pede para eles comerem em paz. Leia, apaixonada pelo Ralph como está, diz que ela gostaria muito de estar com ele almoçando naquela hora, num bom restaurante, sem susto e sem medo. Ralph diz que ele também, só que agora eles têm que redobrar o cuidado. Ela diz, eu sei. E Ralph diz que nessa história toda ela tem que ser a vítima. Ela diz, e não a adúltera, que você quer dizer. Ralph diz que ele não gosta dessa palavra, ele prefere a mal amada. Leia fica sem graça e diz que no fundo não deixa de ser uma verdade. Ela comenta com Ralph que ela ligou para casa e os filhos dela foram com o pai lá para a fazenda do Araguaia. Ele diz para saber quem é essa tal de Luana. Ela diz que ela duvida que eles tivessem algum outro motivo. Ralph diz que razão maior para eles tomarem muito cuidado daqui para frente. Leia diz que os filhos dela são espertos. Se tiver alguma coisa, eu tenho certeza que eles vão descobrir. Ralph diz que assim ela ficará com a faca e o queijo na mão para poder cobrar os direitos dela. Leia diz que eles se casaram em regime parcial de bens. E Ralph diz que então ele não tem que dividir os bois que ele já tinha antes do casamento. Tudo que ele conseguiu juntar enquanto vocês estavam vivendo juntos, a metade é sua. É isso que diz a lei. Ralph diz que ele não é nenhum advogado, mas ele manja um pouco dessas coisas. Ela diz que mesmo assim é boi demais, é terra demais. E tomara que o rei do gado esteja ali botando chifres também. Leia sorri e diz tomara. Zé Bonito e Aparício estão cantando na fazenda de Bruno. Lia fica olhando eles cantando. Marcos diz que ele não gosta desse tipo de música, ele acha chato. Lia diz que eles cantam com sentimento. Bruno toca o berrante dele e Luana fica olhando para ele. Marcos fica impressionado, pois ele pensava que o pai não conseguiria tocar. Ele diz que não acredita nisso e Lia diz que ela acha que eles não conhecem o pai deles. Bruno vê Luana olhando para ele da escada. Lia pergunta para a dona Ana sobre a Luana, dizendo que ela viu como ela ficou olhando para o pai dela enquanto ele falava, e ela também viu o jeito que ela olhou para ele enquanto ele estava tocando berrante. Dona Ana pergunta que jeito, e Lia diz que parecia admiração demais. Ana diz que não é só admiração, não, é adoração.
Lia diz adoração. Dona Ana diz, você já viu quando você faz carinho num cachorrinho vira-lata, ele lambe as mãos, não é mesmo? Lia diz, Ela pergunta para Luana se ela não quer andar a cavalo com ela amanhã, e Luana diz que ela não sabe andar a cavalo. Bruno bêbado manda Lia deixar Luana em paz, que ele vai mandar ela embora. Luana escuta Bruno falando isso. Zé do Araguaia vê que Luana ouviu. Ele olha para Dona Ana, que olha para ele também. Jeremias conversa de negócios com a falsa sobrinha dele e ele fala muito bem dos funcionários dele. A falsa Marieta pergunta por que ele está falando tudo isso para ela. Porque antes de você chegar, minha sobrinha, eu estava disposto a dividir com eles tudo que eles me ajudaram a construir até aqui. Do jeito que o senhor fala, eu não me incomodaria se o senhor fizesse isso. Ele diz que agora ela é a única herdeira disso tudo. E ela diz que os funcionários dele devem estar odiando ela por isso. Jeremias diz que ele vai arrumar um jeito deles gostarem dela. Lia sai para andar a cavalo. Luana diz para Ana que ela não gostou dos filhos de Bruno, nem do jeito que eles olhavam para ela. Ana diz que ela já percebeu. Eles estão desconfiados de você, né? Mesmo? Acho que sim, mas por que ele falou que vai me mandar embora? Ana diz para ela deixar que isso, mas o Zé do Araguaia e ela vai discutir com ele. Luana diz que antes que Bruno abra a boca para ela já vai estar longe de lá. Ana pergunta do que ela está falando e manda ela deixar de besteira. Luana diz que a trouxa dela já está pronta. Ela só está esperando alguém mostrar para ela o caminho para ela poder ir embora de lá. Aparício vê que o cavalo de Lia está desgovernado. Ele corre para ajudar ela e diz, diacho, a filha do homem. Ele faz respiração boca a boca em Lia. Ela se levanta e diz, mas o que é isso? Ele diz, calma, dona, eu só quis te reanimar. Não era preciso, eu tô bem. Ele diz que não parecia e pede desculpas. Ela diz, tá legal, está tudo bem, não vamos mais falar nisso. Vai pegar o meu cavalo. Aparício não gosta do tom que Lia falou com ele, mas mesmo assim ele obedece ela. Lia tenta se levantar, mas não consegue, e ele diz que parece que não está tudo bem, não. Ela diz que acha que torceu o joelho, e ele diz que foi um tombo feio, ele viu. Ela pede para ele ajudar ela a montar e levar ela para casa. Ele coloca ela em cima do cavalo e sobe atrás dela. Ela diz que prefere que ele vá andando puxando o cavalo. Ele diz que assim eles vão andar muito lento, e ela diz que prefere assim. Ele não liga para o que ela está pedindo e diz, mas eu não. Os dois vão juntos no cavalo. Bruno diz para Luana que ele falou aquilo por falar, mas eu já estou com as minhas coisas prontas. Ele diz que ninguém está mandando ela embora, e Luana diz que ela não vai esperar por isso não. Você é topetuda, menina? Eu não sou topetuda não, seu Bruno, eu sou dona da minha vida. Ele diz que isso ela não precisa dizer, né? Então, por favor, o senhor me deixe embora. Bruno pergunta se ela está com medo dos filhos dele. Luana diz que eles podem estar pensando besteira. Ele pergunta se ela deve alguma coisa. Ela diz não mais. E Bruno diz que ele não deve nada para os filhos dele e pergunta se ele em algum momento tentou se aproveitar dela. Luana diz não, senhor. Então você esquece os meus filhos? Ou você está querendo dar razão para eles fugindo assim desse jeito? Eu acho que o senhor está certo. Então volta para lá para a cozinha para ajudar a dona Ana e se um dia você tiver que ir embora daqui, você vai comigo. Aparício chega com Lia no colo e Bruno fica preocupado com ela. Aparício diz que ela não está podendo andar. Bruno diz, só me faltava essa. Lia diz para Bruno que não é para ele se preocupar, que foi só uma torção no joelho. Aparício diz que poderia ter sido muito pior porque o tombo dela foi feio. Bruno diz que ela não deveria se meter a andar a cavalo. Lia agradece a Aparício dizendo que ele salvou a vida dela. Bruno pergunta como salvou a vida. Nada, pai, deixa, ele sabe. Aparício diz não foi nada, dona Lia, com licença. Lia diz para Bruno que se o Aparício não tivesse lá, ela teria morrido. Que morrido? Você só torceu o joelho, menina. Lia diz que na queda ela ficou inconsciente e ele que me reanimou, fazendo respiração boca a boca. Ana regala os olhos e Lia diz que ela teve a ponto de ter uma parada cardíaca. Liliana diz para a mãe dela que ela descobriu que ela está grávida. A mãe dela toma um susto com a revelação. O que é que você está me dizendo, Liliana? Isso que a senhora ouviu, eu acho que eu tô grávida. Ela diz, você acha? E Liliana diz que o teste que ela fez deu positivo. Ai, minha Nossa Senhora, era só o que me faltava. Liliana diz pra ela não começar a fazer drama, porque não vai adiantar nada. Tá certo, eu já desconfiava dessas suas saídas e das loucuras que você fazia com seus amiguinhos.
Liliana diz que ela já parou com aquelas loucuras. Sim, mas agora você me aparece com essa novidade, não é? Eu pensava que você, que não é nenhuma ignorante, soubesse se proteger de uma situação dessas. Liliana diz que sempre se protegeu, e a mãe dela pergunta como foi então que isso foi acontecer agora. Liliana diz: eu não sei, acontecendo. Quem é o pai? Liliana diz que ela não sabe. Como você não sabe com quantos você andou, Liliana? Mãe, a senhora está me ofendendo com essa pergunta. E você queria que eu perguntasse o que se você me diz que não sabe quem é o pai do seu filho? Liliana diz que sabe quem é o pai do filho dela, mas ela não vai contar, pelo menos por enquanto. Ela vai levar um papo com ele antes. A mãe dela diz que espera que seja o tipo de pessoa que assuma as responsabilidades, que se case com você antes que essa barriga cresça e mate o seu pai de vergonha. Liliana pergunta se o pai não assumir. A mãe dela diz que ela sabe muito bem o que ela vai ter que fazer. Bruno agradece a Aparício pelo cuidado que ele teve com a filha dele, e ele diz que não tem do que. A dona Lia está boa? Ela está bem, só precisa de um pouco mais de descanso. Aparício fica pensando em Lia. Zé Bonito diz para Aparício que o filho do patrão é folgado e pergunta o que ele andou fazendo por aí. Eu estava me apaixonando por aí. Zé Bonito diz apaixonando. O que você está falando? Eu beijei a filha do homem. O amigo faz cara de que ele fez besteira. Lia diz para si mesma: tomara que o pai não mande eles embora daqui. Por que será que eu ainda sinto gosto daquela boca na minha boca? Se tudo aconteceu tão rápido. Zé do Araguaia diz para Aparício e Zé Bonito que Bruno falou que eles podem ficar. Ele disse que você salvou a vida da filha dele, foi? Aparício diz que nada, seu Zé, eu só acudi a menina. Zé Bonito comete uma gafe e diz: mas e o tal beijo que você deu na moça? Zé do Araguaia grita: o quê? Aparício toma um susto e senta rápido. Zé do Araguaia diz: você beijou a filha do patrão, rapaz? Aparício, para disfarçar, diz que foi só uma respiração boca a boca, igual ele viu num programa de televisão lá em Goiânia. A moça estava no chão desmaiada, não estava respirando direito. O que vocês queriam que eu fizesse? Zé do Araguaia diz: boca a boca, e se fosse homem? Aparício diz que nesse caso ele largava lá para morrer. Zé do Araguaia manda ele ficar longe da filha do patrão, senão ele vai comprar uma briga pro resto da vida dele. O senhor nem precisava me dar esse aviso, seu Zé. Aparício procura Lia para perguntar como ela está, porque ele estava preocupado com ela. Ela diz que agradece a preocupação dele, mas ela já está boa. Ele diz que fica muito feliz em saber. Ela diz que foi muita gentileza dele. Ele diz gentileza e saudade. Lia diz: tá legal, obrigada. Tchau, hein? Aparício diz: ela sabe ser bonita, essa diaba. E Lia diz: ai, minha Nossa Senhora, o que será que está acontecendo comigo? Fausto diz para Rafaela, que é a falsa Marieta, que eles vão ter que apressar logo as coisas para Jeremias fazer o testamento, deixando tudo para ela, por causa de Bruno, senão eles podem ficar sem nada. Zé do Araguaia pergunta para Bruno se é verdade que foi a dona Leia quem pediu a separação. Bruno diz que foi, e Zé do Araguaia diz: será que ela não tem outro? Bruno olha sério para Zé do Araguaia. E ele diz: com todo o respeito que eu lhe devo, é que a pergunta ficou atravessada na garganta. Mas para falar a verdade, eu acho que não, Zé do Araguaia. Não por mim, mas pelos filhos. Eu acho que não. A minha mulher não faria isso de jeito nenhum. Será que não mesmo? Bruno diz: de jeito nenhum. Mas o senhor não tem assim nenhuma desconfiança? Bruno diz que ficar todo marido fica. Zé do Araguaia diz que se ela estiver metendo chifre nele, ela está metendo chifre no rei do gado, e isso não fica bom, né? Eu mataria os dois, Zé do Araguaia. Marcos pergunta para Bruno se eles podem dar uma carona para os dois violeiros, porque ele conhece uns amigos que ajudariam a dar um empurrãozinho na carreira deles. Era só o que me faltava agora, você bancar o empresário desses dois vagabundos. Marcos diz que eles não são dois vagabundos. Tá certo. São dois boa-vida que vivem com a viola debaixo dos braços, cantando ai, a Deus dará. Me arranja outra, tá? Tá certo, não tá mais aqui quem falou. Bruno diz: tá certo, também não está mais aqui quem ouviu. E você vai se preparando que você vai correr às outras fazendas comigo. Luana escuta quando Zé do Araguaia conta para a dona Ana que o patrão deles está se separando mesmo da mulher dele. Ana diz que isso ela já sabia, e Zé do Araguaia diz que parece que agora a coisa é pra valer, de verdade. Pelo que o patrão falou, o trem não tem mais conserto não, viu?